se uma criança sofre violência sexual, eu tenho que trazer ela aqui em Londrina, no IML, para fazer o exame. O Estatuto ele foi implantado em 1990 para romper com todo um histórico de negligência contra a criança e o adolescente. O órgão que deveria dar a segurança está violando o direito da criança. E aí a gente sabe também que, por vezes, esses movimentos conservadores, eles não militam pelo direito da criança e do adolescente. Eles estão ocupando esses espaços para serem candidatos a vereadores, a deputados estaduais. Porque pode fãs. A oportunidade, conscientização e iniciativa preta. 400 anos de escravidão. Né? A gente só pede respeito. Não pode ser só um dia. Nós precisamos, de fato, entrar pelo buraco da fechadura. E a porta eles já estão vedando há muito tempo. E quem é de axé diz que é. Oi, meus amores. Nós estamos aqui para poder falar do Maio Laranja, né? Já que estamos no Maio Laranja, acredito que seja importante a gente falar com as pessoas sobre isso, disseminar conhecimento. Alisson, você pode se apresentar pra gente? Posso sim. Meu nome é Alisson Fernando Moreira Poças, eu sou daqui de Londrina mesmo. Nascido e criado na zona norte, né, da cidade. Hoje eu sou assistente social, né, graduado pela Universidade Estadual de Londrina. Sou comunicador popular também, com alguns projetos, né? E atuei muito tempo aí nessa área de criança e adolescente, assistência social, direitos humanos. Então a gente sabe um pouquinho assim nesse sentido, né? E eu acredito que o conhecimento ele deve ser socializado para que todos tenham acesso. Você já foi conselheiro tutelar, né? Exato, eu fui conselheiro tutelar aqui em Londrina durante 2 mandatos, né? De 2008 ao começo de 2016. E foi uma experiência fantástica, assim, sabe? Que eu cresci muito enquanto pessoa, enquanto militante na defesa dos direitos da criança e do adolescente, enquanto militante na defesa dos direitos humanos. E penso que todo esse trabalho ele deve ser do conhecimento de todos, né? Assim. Sim. E para você, qual é a sua concepção sobre o Maio Laranja, o dia 18 de maio, né, que foi essa semana? Isso. É importante a gente sempre lembrar dos fatos históricos, né? Eu costumo dizer que um povo sem história é um povo sem memória, né? Assim, no dia 18 de maio de 2023, completam-se 50 anos do episódio do caso da menina Araceli, que em plena ditadura militar, ela foi abusada sexualmente, né? Espancada e morta por filhos de coronéis, né? E esse caso ficou impune, assim, né? Todos os envolvidos nesse episódio viveram sua vida normalmente, né? Sem nenhum tipo de punição. E a partir dessa data, em 1973, isso ficou gravado e cravado na nossa história como um episódio lamentável, né? Assim, de violação de direitos de crianças e adolescentes, e principalmente das meninas, né? Das mulheres na nossa sociedade. E quando a gente fala de 18 de maio, de exploração sexual, a gente tem que sempre rememorar esse fato para que ele nunca mais volte a acontecer, né? Infelizmente acontece. Infelizmente, Cris, é mais comum do que a gente imagina, né? Assim, por isso que existem os aparatos aí da rede de serviços, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Ministério Público, o Poder Judiciário. É toda uma rede de proteção para as crianças e os adolescentes, e mesmo assim, ainda esses episódios acontecem e são mais comuns do que a gente imagina. E trazendo para a realidade daqui do nosso município, né? A gente está aqui em Londrina. Qual que é o seu olhar para essa situação aqui? Então, aqui em Londrina a gente conseguiu avançar bastante, assim, enquanto protocolo, enquanto rede de serviços, porque a gente tinha episódios
antigamente que a criança, por exemplo, passava por uma situação de violência, ou um adolescente, uma adolescente, passava por alguns episódios de violência e ela era revitimizada várias vezes por esses serviços, né? Ela tinha que contar a história, às vezes, lá para o conselho tutelar, para a delegacia, tinha que contar a mesma história no hospital onde ela era atendida. Depois ela tinha que repetir essa história para o serviço especializado de assistência social que oferece atendimento psicológico. Então, para além da violência que ela já havia sofrido, essa criança ou esse adolescente sofria várias outras violências institucionais, assim, né? Sim. De ter que contar novamente a história. E muitas vezes também, quando a gente não tinha uma delegacia especializada aqui em Londrina, às vezes as pessoas tratavam com um certo descaso, né? Hoje a gente tem uma delegacia aqui em Londrina especializada nesses episódios de violência contra criança e adolescente, né? Existe o projeto de escuta especializada, que são profissionais que vão escutar aquela história que a criança ou o adolescente precisam contar e tenta-se evitar o máximo, né, dessa revitimização, assim, de a criança ou o adolescente ter que repetir várias e várias e várias vezes a mesma história, né? Sim. Você falou sobre a violência institucional. É legal a gente rememorar, lembrar que não é só a violência sexual que acontece com as crianças e adolescentes. São vários tipos de violência, né? A gente tem a violência psicológica e a gente tem a violência institucional, a violência física, psicológica, a negligência. Os maus tratos, o abandono, né? Assim, e eu também costumo sempre dizer que a gente tem que olhar para nossa legislação, que muita gente, no senso comum, né, fala que o Estatuto da Criança e do Adolescente só dá direito para a criança e para o adolescente, que as crianças de hoje em dia não podem nem dar uma chinelada, né? Não pode corrigir porque o conselho tutelar vai tomar a guarda dessas crianças ou desses adolescentes. E muito antes, pelo contrário. O Estatuto ele foi implantado em 1990 para romper com todo um histórico que a gente tinha de negligência contra a criança e o adolescente. E para cada direito que o Estatuto garante, por exemplo, tá? O direito à educação. A criança e o adolescente, ele tem o direito à educação, mas ele tem o dever de ir para a escola, ele tem o dever de tirar nota para passar de ano, ele tem o dever de respeitar os colegas, ele tem o dever de zelar pelo espaço do colégio, ele tem o dever de respeitar os professores. Então, para cada direito, a gente tem um dever, né? E, nesse sentido, mora muito ainda no imaginário da população que o Estatuto da Criança e do Adolescente, que o Conselho Tutelar, que os órgãos de proteção vão tirar, né, essa responsabilidade que é das famílias. Né? E não é assim, né? Na prática, o que acontece é o Conselho Tutelar, a rede de proteção, trabalhar para evitar com que essas violências aconteçam. Tem um estudo da Fundação Abrinq que ela revela que nesses 33 anos de implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo menos 300 mil crianças e adolescentes tenham sido salvas pelas políticas implantadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, assim, não é pouca coisa, né? Assim, se hoje a gente ainda tem violação do direito da criança e do adolescente, imagina se a gente não tivesse todo esse aparato, né? Sim, e você falou do Conselho Tutelar, né? Desse imaginário, sempre me vem a lembrança de quando eu era criança e aprontava, a primeira coisa que eu falava para os meus pais, eu vou ligar para o Conselho Tutelar, vou denunciar os meus pais, né? E era, tipo, é isso que permeia no imaginário das pessoas, que o Conselho Tutelar vai vir, realmente é o que você disse, vai tomar a criança, vai... E como que funciona o Conselho Tutelar aqui na nossa cidade? Bom, o Conselho Tutelar hoje, Cris, ele tem 5 sedes aqui em Londrina, né? Só para
vocês entenderem também. Existe uma resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente que obriga o município a criar uma sede do Conselho Tutelar a cada 100 mil habitantes. A gente só não tem o 6º Conselho Tutelar aqui em Londrina porque o censo nem acabou, né? Que começou no desgoverno passado e até hoje não acabou, né? Porque, creio eu, né, que essa cidade já passou dos 600 mil habitantes, né? Mas é um achismo, assim, nesse sentido, né? E o Conselho Tutelar, ele é justamente para agir no território, para conhecer a rede de serviços do território, as escolas, os postos de saúde, as igrejas, as lideranças comunitárias, a fim de evitar com que todos os casos eles sejam discutidos na justiça. Então o Conselho Tutelar ele tem esse poder administrativo de aplicar algumas medidas de proteção sem precisar judicializar a situação, né? Mas é óbvio que, infelizmente, às vezes a gente se depara com situações extremamente graves. Eu, por exemplo, na minha atuação enquanto conselheiro, e a gente imagina que isso acontece só em outros lugares do Brasil e do mundo, né? Mas eu já encontrei crianças aqui em Londrina vivendo da água da chuva, né? Sem se alimentar. Fazia 3, 4, 5 dias, porque os pais eram usuários de droga, tinham desaparecido, e as crianças, se não tivesse tido uma denúncia para o Conselho Tutelar, essas crianças poderiam ter até morrido, assim, nesse sentido, né? E lógico, quando a gente se depara com uma situação extremamente grave, né, de um espancamento, de uma tentativa de homicídio contra criança e adolescente, de um abuso sexual, aí medidas mais drásticas podem ser acionadas, né? E aí a gente necessita também contar com esse suporte, né, do Ministério Público, do Poder Judiciário, desses órgãos de proteção, para que o direito da criança e do adolescente seja preservado. Você mencionou com relação ao desgoverno anterior que a gente teve, né? O que você observou de impacto pro ECA, pro trabalho do Conselho Tutelar? Em verdade, assim, eu tenho uma opinião bem dura, assim, talvez não agrade algumas pessoas, mas existe um movimento, até esse ano é ano de eleição do Conselho Tutelar em todo o Brasil, que a eleição é unificada, e existe um movimento aí de setores um pouco mais conservadores, de tomarem esse espaço, que é um espaço democrático do Conselho Tutelar, né? E aí a gente sabe também que, por vezes, esses movimentos conservadores, eles não militam pelo direito da criança e do adolescente. Eles estão ocupando esses espaços para serem candidatos a vereadores, a deputados estaduais, para servirem determinadas igrejas, né? Para servirem interesses de determinadas comunidades. E um pouco do que a gente viu desse desgoverno, né? Que a gente passou esse pesadelo aí nos últimos 4 anos, foi o aumento da violência contra a criança e o adolescente, foi o aumento de situações de abuso sexual, foi o aumento de situações que envolvem ferimento por arma de fogo contra criança e adolescente. Tudo isso é resultado de uma política nefasta que a gente teve nesses últimos 4, 5, 6 anos aqui no Brasil, né? Essa idolatria à política de morte, né? Essa questão de que o outro é meu inimigo, né? Também reverberou no direito da criança e do adolescente, né? Fazendo com que aumentassem as violações contra as crianças e os adolescentes. E digo mais, se a gente for olhar o contexto, né? Para mim, o Estado é o principal violador dos direitos da criança e do adolescente. O Estado, que eu digo, quando uma mãe precisa de uma creche para deixar seus filhos
e ela tem que ficar numa fila de espera. Quando um pai necessita de uma cirurgia de emergência para um adolescente e demora lá seus 5, 6, 7, 8 meses, né, para fazer essa cirurgia. E direito da criança e do adolescente, ele tem que ser prioridade. E prioridade não é para amanhã, né? Sim. E se a gente for olhar o investimento em políticas de defesa dos direitos da criança e do adolescente nesses últimos 4 ou 5 anos, a gente fica espantado, sabe? Sim. Eu pesquisando, assim, de forma bem rasa sobre o assunto, é uma coisa que, na verdade, a gente já sabe e que continua espantando, é com relação à violência urbana. A maioria dos adolescentes que morrem nas ruas são negros, e geralmente por intervenção policial. Não só por isso, mas na maioria dos casos, sim. Exato, Essa é uma outra coisa que a sociedade tem que olhar com um pouco mais de atenção, assim, nesse sentido, né? Porque, por vezes, a polícia enxerga o preto, o periférico, favelado, como um inimigo. E ele não é um inimigo, Sim. né? A gente sabe que, por mais que alguns adolescentes estejam envolvidos em algumas situações que, de repente, são passíveis de punição, como o tráfico de drogas, roubos, assaltos, a gente tem que olhar esse contexto e verificar quem, por exemplo, traz as drogas para Londrina. Quem é o grande traficante? Porque esse adolescente que está lá na ponta da vila, ele não vai lá na Bolívia buscar um carregamento de droga, né? Ele não vai negociar lá na Colômbia um carregamento de cocaína. Os grandes, e aí essa grande injustiça que a gente tem no Brasil, né? Os grandes narcotraficantes, os grandes colarinho branco que a gente fala, né? Assim, estão nas estruturas de poder, e muitas vezes envolvidos aí com o poder executivo, poder judiciário, com as grandes corporações, né? Então, a polícia e a sociedade e esse imaginário coletivo que a gente tem na nossa sociedade tem que começar a prestar atenção nisso também, né? Sim. Porque o adolescente lá na ponta, ele é um sintoma, né? E esse sintoma precisa ser tratado, mas a gente precisa ir na causa. E quando a gente olha para a causa, o contexto é maior do que a gente imagina, né? Então, a gente sabe que, infelizmente, o Brasil é um país racista, o Brasil é um país classista, e que, por vezes, a gente precisa criar essa consciência até entre os nossos, até dentro da nossa família, na nossa comunidade, com os nossos amigos. Quantas vezes a gente já presenciou episódios de racismo dentro da nossa própria família, na nossa comunidade, na igreja que a gente participa, em outros movimentos, em outros setores da sociedade, né? Então, fundamentalmente, penso que essa questão da violência passa por uma discussão sobre o antirracismo no Brasil. Sim. Uma questão que você disse desse movimento do conservadorismo dentro do Conselho Tutelar me trouxe, na verdade, trouxe pra gente uma questão que não me surgiu agora. Os pais, quando eles vão passar por um período aqui, já tem aquele receio de, nossa, eu vou fazer a minha obrigação dentro do terreiro, mas corro o risco de perder o meu filho, porque se eu deixar o meu filho no terreiro comigo, o Conselho Tutelar vai tirar. Se meu filho participar dos ritos que acontece aqui, coisa do diabo, que pra gente não é, a gente não tem relação nenhuma com o diabo cristão, aí vai vir alguém, vai denunciar, vai dizer que a criança está sofrendo maus tratos aqui e vai ser tirada. Isso é uma coisa que infelizmente anda ocorrendo pra gente aqui. Olha, Cris, eu vou falar uma coisa pra você, assim. Até hoje eu uso o anel de Tocum, né? Assim, faz uns 20 anos, não, mais de 20 anos, quando eu era mais jovenzinho, né? Assim, com 17, 18 anos. Que eu uso esse símbolo, que pra mim representa muito, assim, né? Que eu venho da formação católica, né? Mas católica pastoral, né? Eu vim da pastoral do adolescente, pastoral da juventude, depois eu fui para a Comissão Pastoral da Terra, e sempre ligado a esse setor um pouco mais progressista da Igreja Católica, né? E aí, como
toda a minha vida, eu nasci ali no Violim, mas é como se fosse Maria Cecília. Ali até hoje meus pais moram ali. E vivendo dentro daquele contexto e sendo uma liderança na época também da Pastoral da Juventude, graças a Deus eu fui me despindo de alguns preconceitos que a gente tinha, né? E aí, já nessa época, a gente já era muito próximo do terreiro da Mãe Umim, lá no Maria Cecília. Eu, inclusive, estudei na escola com a Juliana, a Mãe Odé, e aí eu fui afinando um pouco mais essa questão das religiões de matriz africana na nossa sociedade e a inserção que vocês têm, assim, né? Porque são casas de acolhimento para as pessoas que vivem nas comunidades, né? Aqui vocês acolhem as pessoas, dão banho, dão uma orientação espiritual, recebem filhos que estão com alguns tipos de problema. Então, eu aprendi a respeitar isso, né? Mas o que eu queria chamar a atenção não é isso. Na verdade, quando a gente ocupa um cargo público de conselheiro tutelar, de assistente social, de psicólogo, de professor, qualquer profissão que vá lidar com o público, o meu preconceito, ele fica lá fora. Se eu tenho algum tipo de preconceito, se eu tenho algum tipo de religião, né, a minha religião vai ficar lá fora. Porque a lei que vai mandar para mim é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E as resoluções, outras legislações complementares e tal, né? E aí que eu falo que a gente necessita fazer essa disputa do ponto de vista ideológico, de fazer esse contraponto, né? Porque se existe esse conservadorismo na nossa sociedade, e aí eles estão ocupando esses espaços para justamente impor a sua vontade, a gente necessita fazer o contraponto. A gente necessita investir em formação, em pessoas que sejam justamente o contrário. Eu acho, assim, de uma aberração absurda chegar a algum órgão de proteção aqui ou em qualquer outro lugar que manifeste a religião, principalmente a religião de matriz africana, porque isso escancara, do meu ponto de vista, esse racismo institucional enraizado no Brasil. E essas situações, elas não só são bizarras, né, mas são inconstitucionais, assim. Se a gente for na fonte mesmo, né, o conselheiro ele pode ser responsabilizado, né, ou o assistente social, enfim. Mas, Cris, eu também queria chamar a atenção que, infelizmente, o Poder Judiciário também não entende, às vezes, o Ministério Público. Deveria ser o Ministério do Povo, né? O próprio nome já diz, né? Ministério Público, Ministério do Povo, né? Para defender as demandas que o povo traz, né? Dá para a gente contar nos dedos quais são os promotores, quais são os juízes que a gente realmente confia, assim, nesse sentido, né? Por isso que eu sempre vou repetir isso. Todos os espaços na nossa sociedade, eles estão em disputa, né? E essa disputa de classe, essa disputa contra o racismo, essa disputa ideológica. Tenho certeza absoluta que se a Cris fosse uma conselheira tutelar, ela não ia parar uma festa gospel, né, lá às 11 horas da noite de um sábado, porque a igreja evangélica está violando o direito de uma criança ou um adolescente. É isso que eu falo, né? Quando a gente vai para algum espaço que tem determinado tipo de poder, a gente não pode tentar impor a nossa religião, a nossa vontade e a nossa, às vezes até o nosso preconceito, assim, nesse sentido. Sim, e essa imposição de uma ideologia que é pessoal, das pessoas que estão no poder, que estão para nos respaldar, eu vejo como uma violência psicológica absurda para aquela criança e para aquele adolescente
que são de uma família que fazem parte de uma comunidade de religião de matriz africana, ou algo nesse sentido, porque imagina uma criança passar por uma situação que ela foi retirada da família por conta da fé, da religiosidade, que também não é só isso, é um modo de se viver, né? É uma comunidade tradicional, e como que ela vai olhar para isso depois? Exato. É uma violência absurda, enorme. E também eu acompanhei alguns casos assim que aconteceram no Brasil como um todo, né? Também revela uma prática um pouco não, né? Muito machista às vezes, né? Que às vezes a mãe está separada do pai e o pai, para afetar a mãe, faz uma denúncia. E essa denúncia por vezes é acatada pelo Conselho Tutelar, pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário, porque também eles estão enraizados com esse preconceito, né? Assim, e muitas das vezes essas mães com filhos, elas sofrem mais essa violência ainda, né? E aí o que a gente faz? Ocupar os espaços na sociedade, né? Sim. Assim, eu vou bater nessa tecla sempre, né? Se a gente não ocupa, a gente é ocupado, né? Aí as outras pessoas vão decidir pela gente. Exato, A gente veio de uma conferência estadual de saúde, né? Recentemente, e a gente percebeu o quanto é importante a gente ocupar os espaços na sociedade. Sim. Desde a comunidade, o movimento, os conselhos de direitos, né? A Câmara de Vereadores, a Prefeitura, né? E por aí vai. Investir em conhecimento, esse conhecimento ser socializado, né? A gente ter uma estratégia de formação, né? Para todas as pessoas, ter uma estratégia de militância, de agir em bloco, porque se a gente deixar sempre os homens brancos, né? Um pouco mais envelhecidos, né? Tomarem as decisões, a gente vai continuar sofrendo na sociedade, né? Sim, vai continuar do jeito que tá, vai continuar difícil. Exato. Então o meu apelo aqui é para que a nossa comunidade se una, né? Para que a gente esteja presente dentro desses espaços políticos, para que a gente ocupe, porque a gente precisa se unir. Queria que fosse assim, de uma hora para outra. Vamos juntar um grupo e amanhã... Mas não é. É uma luta que é aos poucos e que a gente precisa fazer. A gente precisa de gente disposta a fazer e continuar firme, apesar de todas as dificuldades que a gente tem para isso, né? Apesar de ser difícil. É difícil. Brigar por coisa que já deveria ser o nosso direito, que a gente não precisa, não teria que precisar brigar, é complicado, é desgastante. Mas se não fizer... como você disse, não vai mudar, não vai ter Exato, outra coisa. E assim, também nesses últimos 4, 5 anos a gente teve um refluxo aí dos movimentos sociais, e é natural que as pessoas tivessem medo, né, do que pudesse acontecer, né? Mas aí a gente tem que valorizar a nossa democracia, valorizar os espaços institucionais que a gente tem, né? Porque a gente, se a gente não tivesse esses espaços que favorecem a participação, talvez seria muito pior para nós, né? Sim. Por isso que eu reforço dessa nossa importância de se organizar, né? Enquanto comunidades, enquanto segmentos, enquanto movimentos sociais, né? E fazer a disputa nesses espaços. Infelizmente, a disputa às vezes é desgastante, mas ela é necessária para a gente fincar o pé, né? Para a gente colocar a nossa bandeira hasteada, né? Assim, sei que às vezes é desgastante, mas é isso que a gente tem que fazer. Sim, então vamos lá, galera, vamos lutar, vamos correr atrás, né? Porque não vai ter ninguém bonzinho lá, que já tá lá, que vai olhar pra gente se a gente não for cobrar, se a gente não for se impor, né? Exato, Tem uma frase que é atribuída ao Plínio de Arruda, Sampaio, que ele fala que a democracia é igual panela de pressão, né? Ela só funciona no fogo, né? Então tem que ser... a gente tem que ser esse fogo, né? Assim, que vai dar o suporte para a democracia, né? Se a gente necessita ainda reivindicar direitos
dos nossos povos de terreiro, das religiões de matriz africana, das comunidades tradicionais. Da né? população negra em geral. Da população negra das pessoas em geral, em situação né? de vulnerabilidade social. Exato. Esses direitos só vão ser garantidos se a gente fizer esse pressionamento e esse tensionamento, porque senão a gente não muda o estado das coisas, né? E, bom, acho que é isso que eu queria conversar com você, trazer para complementar já o que a gente já tinha, que a gente teve o material um pouco comprometido, né? Quero agradecer pela sua participação, pela presença, uma conversa muito maravilhosa, apesar de rápida, né? E muito obrigado, Alisson, pela participação. E logo a gente já tem um outro encontro para poder conversar mais um pouco. Eu quem agradeço, Cris, assim, costumo dizer que a gente atrai pessoas, né? Que a gente, às vezes, é um para-raio de gente boa. E para mim é uma honra estar por aqui, tá? Sempre que vocês precisarem, a gente se coloca à disposição. E eu queria mandar meu grande abraço aí para as comunidades tradicionais, as comunidades de religião de matriz africana, para o povo negro, né? E dizer que a gente tá junto na luta, né? E que a gente não foge dela, né? Muito pelo contrário. Sou Poliana, sou de Sapopema, sou conselheira tutelar na cidade de Sapopema, tenho 25 anos. Hoje o Brasil, no ranking mundial, é o segundo Brasil que mais tem casos de violência sexual contra criança e adolescente. E somente 7% dos casos são denunciados, 93% dos casos são silenciados, né, por medo, né, ou por achar que é certo, principalmente em famílias que são da área rural, que para eles é normal, né, que o pai, um tio, um irmão faça isso com uma irmã, com uma prima. Então hoje a maioria dos casos são silenciados, só temos 7%, né, dos casos que são denunciados. E por se tratar de um tema tão, assim, complexo, as pessoas acham que vai ter alguma coisa, alguma punição contra a pessoa que denunciou. Temos o Disque 100, né, onde a pessoa não precisa se identificar, mas mesmo assim a pessoa acaba não denunciando. Sabe? Sim. E o que é aterrorizante, até eu diria, é que se 7% só que é delatado e a gente já tem esses números alarmantes, né? Nossa, em uma hora, chega a ser assustador. Acho que por dia 5, 6 crianças são abusadas por uma hora. Cada uma hora tem 5, 6 crianças que são abusadas. Então é um número muito alto, né? Em Sapopema, se uma criança sofre violência sexual, eu tenho que trazer ela aqui em Londrina, no IML, para fazer o exame. E é uma exposição muito grande para elas. É um transtorno e tem crianças que não conseguem e tem danos maiores ainda, né, por essa exposição, né, ela já foi exposta, acaba sendo exposta novamente. Então a gente tem a escuta especializada, que são feitas por técnicas do município, psicólogo, assistente social, que fazem essas escutas, né, montam um relatório e mandam para a polícia para poder ver se realmente há necessidade de mais encaminhamento, se houve mesmo alguns abusos, porque dependendo do caso, não houve a conjunção carnal, só o ato libidinoso. Então, às vezes, faz todo o processo, mas passa. Mas a criança continua sendo abusada, né? Sim. E como que funciona esse acesso, como que é a relação do conselho com a população? Olha, em determinados fatos, a gente às vezes tem um pouco de rejeição da população, né? Eles ainda, às vezes, acham que a gente está ali para prejudicar. Às vezes, muitas pessoas não têm acesso à informação de como o conselho trabalha. Acha que está ali só para prejudicar, o conselho vai vir tirar meu filho. A gente nunca trabalha para tirar um filho de uma mãe e filho de um pai. Só se ele for o violador da criança, né? Porque existem inúmeros tipos de violações, né? Então, a gente nunca chega para tirar. A gente sempre quer atender e fazer o melhor. Mas a população ainda não, vamos dizer assim, acho que não tem uma mente tão aberta para o que é o conselho tutelar. Sim. Né? E a gente tem uma boa defasagem nisso. Bom, eu queria aproveitar, já que a gente está falando sobre o Maio Laranja, para falar um pouco sobre os tipos de violência.
para esclarecer também o que seria violência, né? A gente tem a violência física, que é entendida quando tem dano físico à saúde, à integridade física da criança, né? E está relacionada com a utilização da força física do agressor, Sim. Né? Você tem mais alguma coisa para acrescentar sobre esse tipo de violência? O que é? A violência física, dentro dela, é o abuso sexual. A violência doméstica, que, né, às vezes, se for menina, encaixa na Maria da Penha, ou na Lei Henri Borel, que foi agora, né, uma lei nova, que, vamos dizer assim, ela é parecida com a Maria da Penha, né? A diferença é que se trata de uma criança, né? Então, é uma lei que está sendo usada e muito, porque tem muitos casos, né? E a violência física, ela tá bem presente, assim, como algo que é meio naturalizado, Sim, que aí os responsáveis, muito por falta de conhecimento também, usa da violência física para colocar em posição de submissão. Assim, a violência física, ela é mais fácil de identificar porque lesiona, né, a integridade física da pessoa, viola o corpo. A violência sexual, se não tem a consumação do ato, as coisas assim, não é só o estupro, o sexo, a penetração, vai para além disso, e aí seria um pouco... Porque, assim, o sexo em si, o estuprador, o abusador, ele não vai fazer de primeira. Primeiro, ele vai dar uma passada de mão. Então, assim, tem casos que demora anos e anos para ser descoberto e para ser consumado. Então, assim, o abusador, ele não vai chegar, né? Se ele tá dentro do seio familiar, ele não vai chegar de primeira, abusar da criança, fazer a penetração e pronto. Não. Primeiro ele vai passar a mão, né? Fazer o sexo oral na criança. E muitos, dependendo da idade, não sabe o que é. Então, demora tempos, né? E eu acho até um pouco problemático eu acho que a gente fala por costume, não foi consumado. Mas eu imagino que só de ter um ato libidinoso, pra mim já tá consumado, já é uma violência, né? Então... Sim, porque assim, nossa, traz muitos danos, principalmente na escola, né? Os casos que são passados pra gente é a escola que recebe essas denúncias, porque vê a criança comentando com um coleguinha, às vezes meu papai fez isso, minha mamãe fez isso, meu tio fez isso, o amigo do meu pai fez isso. Então ele acaba comentando com um colega na escola, a professora anota, dá uma perguntada para saber o que aconteceu, né? Ou vê a criança, vê que o rendimento da criança caiu, anota alguma coisa, e daí imediatamente eles entram em contato com o conselho pra gente poder fazer uma escuta, levar essa criança até um psicólogo para poder entender o que está acontecendo com ela. E a maioria dos casos é a educação que repassa para o conselho. E eu peguei uma definição do site do governo aqui do Paraná mesmo, sobre os tipos de violências, né? Aqui eles colocam que a violência sexual ocorre quando a vítima, criança ou adolescente, tem o desenvolvimento psicossocial inferior ao do agressor. Então, assim, só para deixar claro, se acontecer algo entre dois adolescentes de, vamos supor, 12, 13 anos, considerando que os dois têm o mesmo desenvolvimento psicossocial, aí não seria considerado agressão? Seria considerado uma violência, só que como os dois ainda são incapazes, é um tratamento diferente. Eles deveriam passar por um tratamento psicológico. Às vezes, né, não sei, a situação poderia ser um tratamento psiquiátrico, né? Porque às vezes fazendo em casa quer reproduzir. Então, para eles, às vezes, é normal. Aí é diferente se for um adolescente de 14, 15 anos com uma menina de 13, 12 anos. Aí é considerado um estupro de vulnerável. Porque a menina ainda tem 13 anos, ela ainda é vulnerável. Ele já tem 14, 15, não mais. E aí, novamente, só pra gente reforçar que a violência sexual, ela não tá ali só no ato em si. Qualquer abuso, passada de mão, exposição, qualquer tipo de coisa que tenha esse caráter sexual já é considerado uma violência. O fato de você fazer sexo dentro de um quarto com uma criança, ela já considera uma violência sexual. Mas tá dormindo. Mas é considerado uma violência sexual. Então, não é só o ato que considera uma violência sexual.
Então, tem todo um parâmetro ali, né, em que é considerado violência. E é complicado, né, porque a gente precisa considerar que esse período da infância é onde é formado o desenvolvimento da subjetividade da criança, né, além da estrutura física, emocional, afetiva. Então, é uma coisa que a gente realmente tem que se empenhar em cuidar e tem que ter um olhar para isso, porque o que acontece ali, o indivíduo vai levar para a vida inteira, vai ficar marcado ali na subjetividade dele, né? Sim. E a gente falou da violência física, psicológica, a moral, mas também temos a violência institucional. Sim. Que às vezes tem profissionais que recebem a situação, mas não denunciam, deixam passar. Então ali ele tá sendo um violador também, ele não prestou socorro a essa criança, né? Às vezes notou a situação, então assim, a gente precisa de pessoas mais capacitadas também, precisamos que a população se capacite, né? E tenha ciência de denunciar sem medo. Você ligar no Disque 100, você não vai ser identificado. Então, assim, tem uma suspeita, denuncie, né? Você vai estar ajudando a criança, você não está prejudicando ela e nem o abusador, você está ajudando ela, né? E é um número muito baixo de casos denunciados que a gente tem, né? Sim, realmente. Então, né? Aqui também no site ele estava falando sobre o que você trouxe da violência institucional, né? Que é o que você explicou pra gente. E dentro da violência sexual, a gente tem os casos do abuso propriamente dito, que pode acontecer de várias formas, como a gente já falou, né? Tem a exploração sexual, que os corpos das meninas, das crianças, meninos também são comercializados, né? Sim. Nas rodovias maiores, né, do Brasil, onde são os maiores pontos onde as crianças são comercializadas, principalmente em fronteira com Argentina, Bolívia, Paraguai. Então, assim, é onde as crianças são comercializadas, né? Às vezes, já vi casos da criança ir por conta própria, porque o pai e a mãe falou, não, você tem que ir para ajudar seu irmão, você tem que dar de comer para sua família. Então, a criança acha que é o certo, na inocência acaba indo, né? Já vi casos assim, já ouvi relatos, né? Assim. E aí, nesse caso, a gente considera também, caberia pensar que também é por questão de trabalho infantil? Dependendo do âmbito, se encaixaria como trabalho infantil. E o trabalho infantil também é uma violência, né? Porque, assim, a maior parte, assim, nas fronteiras são famílias carentes, né? Eu tava vendo também que uma pesquisa feita em 2020 aponta que 80 mil crianças entre 5 a 17 anos estão em situação de trabalho infantil e numa situação de exploração desse trabalho, assim, mão de obra barata, né? E aí, o que pra mim é muito triste, que me afeta, assim, diretamente, é que 80% dessas crianças são meninas e são negras. Sim. São negras. Isso pra mim é um fato muito alarmante, né? A maior parte dos abusos que acontecem são com meninas negras. Isso, e a gente vê muito são com meninas negras. Isso só reflete, só reforça aquela questão que a gente até já trouxe pra cá. Teve um episódio que a gente teve aqui, a gente falou da saúde mental da mulher, trazendo um viés mais direcionado à mulher negra, né? E isso que a gente tá falando agora só reforça o que a gente tratou, né? Sobre essa desigualdade de gênero e racial, que é muito forte aqui pra gente, que seria misoginia e racismo, né? Sim. Que tá, desde o nascimento, de fato, tá atravessando a vida da mulher de forma... Sim. Sem dúvida alguma. E, nossa, a saúde mental da mulher. A gente também tem um alto índice de mulheres negras que foram violentadas, né, quando crianças, e hoje tem uma saúde mental que, nossa, é decadente. E a gente não tem suporte para todas elas. A gente não tem uma abertura, né? Ainda não temos, né? Seria uma questão que deveria ser um pouco mais valorizada, ter um pouco mais de atenção. Sim. E aí
trazendo, já que a gente tocou nesse assunto de raça, né? Trazendo eu queria saber como que se o Conselho Tutelar tem esse olhar para a violência que os adolescentes sofrem na rua mesmo, sabe? Porque a maioria dos adolescentes que são vítimas de violência policial, que morrem, né, nas ruas, são negros também. E aí como que daí nesse caso não seria tanto mulheres, mas a população negra no geral, qual que é esse olhar? O Conselho Tutelar, se ele vê a situação do adolescente, ele vai fazer o atendimento, né? Vai requisitar serviços na área, né, da saúde, educação, assistência social, para tentar tirar esse adolescente dessa situação. Né? As assistentes sociais, psicólogas do município fazem um trabalho, né, falando sobre esse assunto, tratando com esses adolescentes. No meu município, né, como é uma cidade pequena, a gente não tem tantos casos assim. Ou às vezes não é denunciado, né? Mas assim, na nossa cidade a gente não tem tantos casos assim, mas em cidades maiores é feito um trabalho em conjunto, né, aonde é levado informações, as assistentes sociais dão todo o amparo, fazem o que é necessário, né? Mas lógico que é uma equipe muito pequena para a quantidade, né, de adolescentes que temos em situação de rua, e eu creio que 70-80% desses adolescentes são negros. Moram em periferias, né? Tenho amigos de Curitiba, essa região maior, que eles fazem um trabalho, né? Sim, mas aí eu acho complicado também a gente pensar que daí não seria nem o caso não são todos os casos que a gente tá falando de adolescente em situação de rua, né? Tem adolescente que tá indo pra escola, tá indo trabalhando como menor aprendiz, fazendo suas atividades. E aí eu acho que isso, não sei também se enquadraria dentro da violência institucional, por se tratar de uma violência policial, porque daí ele tem uma blusa que ele tá segurando na mão, confundida com uma arma. Que tem né? E aí leva um tiro ali. Sim, seria sim uma violência institucional, né? Porque o órgão que deveria dar a segurança tá violando o direito da criança. Então, eu acho que isso encaixaria sim numa violência institucional, né? E, quando a gente fala do ECA, né? Do Estatuto da Criança e do Adolescente, vai considerar o adolescente até os 18 anos, é isso? Isso. Criança de 0 a 12 anos é tratado como criança, e de 12 anos até os 17 completos são adolescente. Completou 18, daí já entra como jovem, né? Já passa a sair da fase do adolescente. Sim. E aí eu tava dando uma pesquisada, assim, meio superficial, pra ser sincera com vocês. Não é um assunto que eu domino ou que eu tenha tanto conhecimento assim. Só que, realmente, é assustador, é muito alarmante a maioria dos jovens, dos adolescentes que morrem fora de casa. Hoje, no Brasil, mais de 500 mil casos são registrados, não só como violência sexual, mas com todo tipo de violência. Então, por ano, são registrados mais de 500 mil casos, né? Então, é um dado bem alarmante, né? E aí, não, é uma coisa que me veio agora, eu só tô prestando atenção no adolescente, nos jovens negros. Não, em qualquer pessoa em situação de vulnerabilidade. E tem pessoas também que sofrem e passam por isso, mesmo não estando em situação de vulnerabilidade na vida. Só que daí os dados mais alarmantes são voltados para essa população, né? Para esse... E a gente vê que a criança sofre ali a violência da população. Porque se você vê um adolescente negro na rua, o que você vai falar? Né? Se ele tá em situação de rua, nossa, ele tá roubando, nossa, ele é isso. Então, ali é uma violência. A pessoa tá praticando uma violência contra o adolescente, né? Racismo, né? Sim, mas acha que não é racismo. Acha, ele é isso, é aquilo, tá pra rua porque quer, vai ver, tem família, tá roubando, tá usando droga. Fazem um julgamento com um adolescente sem saber a real situação dele. Então também é uma violência, né? Tá violando o direito dele, né? Sim.
a gente falou de abuso por pessoas próximas, aí você trouxe que às vezes acontece por pessoas desconhecidas na rua, mas hoje a gente tem a violência que acontece virtualmente, pela internet, Sim. né? Os adolescentes hoje estão muito ligados a jogos na internet. Acabam conhecendo pessoas ali, a pessoa se passa, eu tenho a mesma idade que você, mas às vezes não. Então acabam trocando contatos, conhecendo pelas redes sociais ali, trocam fotos, vídeos, às vezes a pessoa pede, né, pra mandar vídeos, fotos, então é uma violência também. Já vi situações em que o abusador fez um fake, conseguiu conquistar a adolescente e ele tinha um total domínio sobre ela. Ele conseguiu hackear as redes sociais dela, a vida dela inteira. E se a menina tava no lugar, ele falava assim, viu, vai em tal lugar, eu quero uma foto, eu sei que você pode fazer isso. E a adolescente, ela fica com medo do que os pais vão falar, porque assim, pô, meu pai vai me julgar porque eu fiz uma coisa escondida dele. E da exposição também, não Sim. só o medo dos pais, mas de ser exposta, Sim, né? sim. Porque daí a pessoa ameaça divulgar os vídeos, fotos e tudo isso. Tá sendo, o Ricardo lembrou a gente que tá sendo retratado isso na novela, agora que tá novela das 8, né? Acabou ontem, eu não assisto novela, gente, então eu tô por fora, mas acho bem legal trazer e retratar, falar, discutir sobre o tema, né? Pra gente poder saber o que acontece, ter informação e saber também que a internet não é mais terra sem lei, né? Eu penso que a criança e o adolescente, ela não é de responsabilidade só dos pais, né? Ela é responsabilidade da sociedade como um todo e do governo, né? Das pessoas que estão lá para poder nos representar politicamente, também tem essa responsabilidade de ter esse olhar para criança e para adolescente. Sim. É direito de todos, né? Defender e para que os direitos da criança não sejam violados. Não só direito como dever, né? Então isso eu acho importante a gente ressaltar que a criança e o adolescente é de responsabilidade de todos nós. Sim. Não é porque é o seu filho que eu vou ver um abuso e vou me silenciar, porque daí eu vou estar numa posição de conivência com o que está acontecendo, né? Então é isso, gente. A intenção foi poder trazer um pouco desse tema, já que a gente está nesse momento de conscientização, né? No mês de maio. Assunto, assim, bem denso, pesado, mas que é importante a gente falar para poder cumprir esse papel de disseminar a informação, né? Que eu acho que é um dos intuitos, um dos objetivos do PodFans. Estamos aqui para isso. Como a Poliana disse, a gente tem o Disque 100. Então é importante a gente ter consciência, né, de que a gente precisa denunciar caso a gente presencie, saiba e veja de qualquer coisa de crianças e adolescentes que estão em situação de violência. O Disque 100 você não vai ser identificado e você vai estar cumprindo o seu papel social de proteger aquela pessoa que é vulnerável, né? Que precisa de proteção. Então, gente, vamos denunciar, vamos se empenhar e cuidar das nossas crianças. É o futuro, né? É o futuro da gente. A criança de hoje é o futuro de amanhã. Então é importante a gente denunciar no Disque 100. E a gente tem uma frase, né, que é usada especificamente no Maio Laranja. Faça bonito, venha com a gente. Então Disque 100, Disque no 181, que também pode ser, que aí vai direto para a polícia, né? Vai direto para a polícia civil, né? Não precisa se identificar. E você dando a sua contribuição, denunciando, já é algo, nossa, a gente já deu 10, 15 passos, então é importante a denúncia pra gente. Não quer denunciar, ligando no Conselho Tutelar também. Se você não quiser se identificar, você não vai ser identificado. O Conselho Tutelar nunca pode falar quem é o denunciante. Então, em qualquer desses órgãos que você ligar, você não vai ser denunciado, você não vai ser exposto, né? Então denuncie, gente. Denuncie, é muito importante, né? Porque, como eu trouxe, a infância é uma fase de formação da subjetividade, e aí pensando que a criança de hoje vai ser o nosso futuro, o adulto de amanhã, que criança e que adulto a gente tá formando pro futuro, né? Muito obrigada por ter ficado até aqui com a gente, por ter ouvido. E aí eu quero agradecer
Poliana, pela presença, por ter vindo participar, né, pra gente poder ter essa conversa. E gostaria de novamente pedir que vocês continuem nos acompanhando, curtindo, comentando, né, indicando, se inscrevendo. E também lembrar que a gente tá com uma campanha para doação, pode ser doado qualquer valor pelo Pix, né, a gente vai deixar na descrição. E a gente vai estar no Apoia-se também para vocês poderem fazer uma doação recorrente pro Podfans a partir de R$5 ali por mês. Já vai ser de muito valor pra gente. Mas se não puder ajudar financeiramente, só de assistir, de curtir, compartilhar tudo que eu já falei, já nos ajuda bastante. E é isso, gente.